acima do peso aumenta o risco dessas pacientes estarem com irregularidade menstrual, que pode ir tanto de uma amenorreia, que é a parada da menstruação, né, quanto a paciente sangrar muito durante os ciclos, a paciente fazer ciclos anovulatórios, ou seja, ciclos em que ela não ovula, e levar até a infertilidade, né? A paciente, quando ela está acima do peso, ela também costuma levar mais tempo para conseguir gestar quando ela quer gestar. Mas estar acima do peso não garante contracepção, tá? A gente sabe que a maior parte das mulheres com obesidade, elas conseguem gestar espontaneamente. Então, a gente precisa pensar muito sobre métodos que sejam eficazes e seguros para essa população. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Hipotálamo à Vagina. Eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E hoje o nosso episódio é sobre contracepção na obesidade. Muda alguma coisa? E para discutir esse tema, nós trouxemos uma das minhas musas inspiradoras da endocrinologia, a doutora Cassiane Bonato, que é médica endocrinologista, mestre e doutora em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cassi, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Cassi. Meninas, obrigada. Então, eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui com a Lu, que eu gosto tanto, do prazer de conhecer a Nadiessa, e dizer que eu acho linda a iniciativa de vocês de estar trazendo para o público, né, a informação verdadeira, de qualidade, num momento tão difícil de internet que nós passamos, né, com conceitos um tanto deturpados da realidade científica, dos fatos. Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bem-vinda. E para começar o episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo menstrual da mulher que está acima do peso, né? A gente sabe que estar acima do peso aumenta o risco dessas pacientes estarem com irregularidade menstrual, que pode ir tanto de uma amenorreia, que é a parada da menstruação, né, quanto a paciente sangrar muito durante os ciclos, a paciente fazer ciclos anovulatórios, ou seja, ciclos em que ela não ovula, e levar até a infertilidade, né? A paciente, quando ela está acima do peso, ela também costuma levar mais tempo para conseguir gestar quando ela quer gestar. Mas estar acima do peso não garante contracepção, tá? A gente sabe que a maior parte das mulheres com obesidade, elas conseguem gestar espontaneamente. Então, a gente precisa pensar muito sobre métodos que sejam eficazes e seguros para essa população. Nadi, quando a paciente, então, acima do peso, ela perde peso, o que acontece com o ciclo menstrual dela? O que é super comum de acontecer e a gente sempre fica atento, né? Às vezes a paciente tá nesse processo de ciclos que ela não está ovulando, como tu comentou, ou bagunçados ali, e com essa perda de peso, eu brinco que o ovário, ele é musa fitness, né? Então, assim, ele entende isso e ele começa a ciclar regularmente. Então, ela volta a ovular. Então, tanto que quando as mulheres estão procurando, por exemplo, né, auxílio para gestar e estão acima do peso, uma das recomendações que a gente dá é perder peso, para tentar ajudar esse ovário a voltar a ovular espontaneamente. Então, esse processo do emagrecimento é bem importante, porque às vezes ela volta para esses ciclos ovulatórios e aumenta esse risco de uma gestação não planejada, indesejada, que a gente tem que pensar na contracepção. Perfeito, e é importante a gente mencionar que não precisa ser uma perda de peso grande para que esse ovário volte a funcionar. Perdas de 5, 10% do peso já podem restaurar a ovulação, né? E a gente sabe que tem uma bagunça hormonal nessa paciente, né? Essa paciente, ela tá com os níveis de insulina elevados, ela tá com os níveis de testosterona elevados, ela reduz os níveis da SHBG, que é uma proteína que carrega os hormônios sexuais, e ela ainda aumenta a conversão periférica, tá? De andrógenos em estrógeno, ok? Então, Cassi, eu queria te perguntar, começar então a tua primeira pergunta, para tu falar sobre essa melhora do padrão menstrual quando a paciente emagrece. Sim, com certeza as pacientes melhoram bastante, não só o padrão, né, menstrual, mas também a fertilidade, como vocês falaram. E nós usamos aí mudanças de estilo de vida, tentamos, né, ajudar a paciente nesse aspecto sempre de emagrecimento, com
exercício, dieta, com medicações. A gente tem todo um arsenal terapêutico bom hoje em dia para ajudar essas pacientes a perderem peso. E o ciclo menstrual melhora muito, diminui o fluxo, o intervalo fica melhor também. Então, assim, essas pacientes têm que ser tratadas aí até por uma questão de melhora de fertilidade a longo prazo e vão melhorar aquele risco que as pacientes com obesidade têm de um espessamento endometrial também a longo prazo, que é muito importante. Elas ficam em risco de um câncer de endométrio no futuro. Então, essas condições que nós temos clínicas aqui trazem muito risco para essas pacientes também. Acho que isso é muito importante ser falado e a gente tem uma melhora, sim, uma perda pequena de peso, como a Luciana comentou. Cássia, eu vou pegar o gancho do que tu falou das pacientes com hiperplasia. Isso é bem comum de a gente ver, né? Eu vejo horrores no consultório, vocês também devem ver. A gente tá vivendo um tempo aí que as pessoas falam muito em não utilizar hormônio, né? Então, ali, demonizam o uso de qualquer hormônio. E eu vejo muito pacientes, mulheres com obesidade, às vezes com ciclos super compridos, né? As oligomenorreias, que a gente chama. Então, elas estão ali há 50 dias sem menstruar, a longo prazo, sem nenhum método hormonal. E o que está acontecendo quando o ciclo está desse jeito, para quem está nos ouvindo, né, e não é da área da saúde? O endométrio, que é o tecidinho que fica dentro do útero, ele começa a aumentar de tamanho. Então, ele prolifera pela característica dessas mulheres, né? E isso, então, lá no futuro, pode aumentar o risco para essas pacientes de câncer de endométrio. Por quê? Porque vai proliferando loucamente, né? Pode ter uma hiperplasia ali, não deixa de ser, e vai poder causar nessas mulheres esse aumento de risco. Então, bem importante, às vezes elas perguntam, tá, mas eu vi na internet que não precisa usar hormônio. Bom, se tu reduzir o peso, mudar hábito de vida e o teu ciclo voltar ao normal, tá tudo bem, Sim, realmente se não tiver precisa. com ciclo regular, ok. Agora, deixar essas mulheres a longo prazo sem nenhum hormônio para proteger esse tecido endometrial ali também é uma... Às vezes eu vejo, inclusive, elas falarem assim, mas eu não tô tendo relação sexual, por que eu vou usar? Perfeito. Eu falo, bom, tu tem que usar porque tu tá com ciclo Pra irregular, proteção do endométrio, né? Isso. Então, isso é importante. Agora, quer falar? Não, eu ia dizer que a medida de primeira linha é óbvio que sempre vai entrar antes e que se funcionar tá tudo bem, mas às vezes só com isso a gente não consegue, né? Então, elas ficam muito com essa coisa enraizada que o hormônio faz mal e não entendem essa proteção que ele vai fazer às vezes. Exatamente. Exatamente. E aí, vamos falar assim, ó. Obesidade, a gente sabe, então, pessoal, que é uma doença, né? Não adianta a gente querer romantizar. É uma doença. Ela aumenta riscos, né? Um dos riscos que a própria obesidade aumenta é o risco de trombose. E aí a gente vai usar hormônio, né, Cassi? Sim. E aí a gente vai ter um somatório aí de riscos. Então, eu gostaria que tu comentasse se tu acha que o anticoncepcional oral combinado ou os contraceptivos combinados, se eles são a melhor opção para essas pacientes. Então, os contraceptivos combinados, eles trazem um pouco mais de risco para essas pacientes. Não que eles não possam ser usados, né? Às vezes precisamos deles, em alguns casos também. Mas acontece que a gente sabe que o risco de uma trombose com anticoncepcional combinado, ele é 2 vezes, mais ou menos, a 3 vezes mais elevado do que numa mulher que não tem um risco, que não tem obesidade, né? Mas esse risco, em termos de risco absoluto, ele é um risco pequeno também, né? Talvez a gente sabe que um risco de atropelamento na rua é maior do que um uso de anticoncepcional, muito maior. Só. Excelente. Né? A cada 3 horas uma pessoa é atropelada, Excelente. né? Então, e o risco é de 5 a 10 em 10 mil pessoas ano de ter um evento trombótico, um evento vascular, uma trombose venosa, em mulheres que não usam pílula. Se a mulher usa pílula, esse risco aumenta de 2 a 3 vezes. E se essa mulher tem obesidade, esse risco vai dobrar ou triplicar, até maior do que isso, né? Mas em números absolutos, esse risco é pequeno. Tanto que a própria OMS recomenda, né, como categoria 2. Ainda a vantagem do uso é maior do que o risco da medicação. Isso. Então, mesmo assim, nós podemos usar. Não é um risco absoluto, não pode usar. Categoria 2 em mulheres com IMC acima de 30,
tá? Que seria, né, onde inicia a obesidade. Então, assim, ainda é uma medicação que se usa, mas ela não é a preferência nessas pacientes. Não É isso que eu queria ouvir. É perfeito. A nossa preferência é outra, né? Nós temos as medicações, não sei se eu já posso falar Pode. agora, mas nós temos, então, as medicações aí que são só com progestágeno, que não tem risco nenhum, então, vão proteger o endométrio dessas pacientes. E a gente tem aí o DIU, que é, né, o meu queridinho, eu acho que ele é o melhor, né, para paciente com obesidade, ele é o que tem menor risco, e ele, o DIU, no caso, medicado, né, com levonorgestrel, mireno, cailina, que todo mundo conhece com esses nomes, e são medicações super seguras para essas pacientes, extremamente seguras. E tem também aí a pílula, só com progestágeno também. Como outra opção. Mas elas têm um risco, a gente sabe disso, né? Que é maior no uso diário, por falha, né? Por não uso, aquelas condições Vida todas real, da né? vida Sim. real que nós Vida real. sabemos, né? Uhum. Então, assim, o DIU e o implante seriam aí boas opções para essas pacientes, né, diminuindo o risco de uma gestação que tem um risco elevado nas pacientes com obesidade. A gestação a gente sabe que traz macrosomia, traz diabetes, risco de pré-eclâmpsia e o risco de trombose, que é muito alto, Que é muito maior do que um uso de pílula. Exato. Na gestação e pior ainda no puerpério, Puerpério né? é pior ainda. Pior ainda. exatamente. Então, isso são observações que são muito importantes, né? Às vezes a Uhum. paciente não tá usando o hormônio ali porque ela tá com medo de ter uma trombose, mas ela Isso. engravida e aumenta mais ainda esse risco. É. E no puerpério, mais ainda. Então, é uma loucura. E é sempre a primeira pergunta, né? O risco de É. trombose. As pacientes têm muito medo. Eu acho que tem muita lenda na internet, o pessoal divulga, Isso. né? Maligniza. E eles usa. vedem a notícia, né? Dobra Sim. o risco de trombose. É. Bom, mas em risco absoluto. Absoluto, não é O que nada, acontece? não é nada. Isso. Eu É, amei o teu muito exemplo do menor. atropelamento, tá? É. Eu fiquei assim, ó, perfeito, perfeito. As pessoas vão achar que eu tô falando perfeito do atropelamento. Gente, não é isso, tá? Só pra deixar claro. É que eu achei o exemplo muito bom, É muito ótimo, didático. é ótimo. Excelente. É isso aí. E sobre os DIUs também, eu também tenho uma super preferência nessas situações, principalmente com alteração de ciclo menstrual, esses ciclos anovulatórios, ou as pacientes em amenorreia, né, que não estão menstruando, pelo DIU medicado, porque ele faz essa proteção endometrial. Se o ciclo tá regular, DIU de cobre entra super bem aí, Sim, né, como uma também opção. é uma opção. Né? E não fica dependendo também do uso dessa mulher todos os dias. Todos os métodos que dependem da gente lembrar, É. tem uma chance um pouco Maior de falha, falhar. né? Isso. Os métodos orais, a chance de falha é em torno de 9%, Sim. né? Enquanto que o DIU e o implante, né? Tem É o um E as risco pessoas muito têm menor. muito medo sempre, né? De engravidar com DIU, mas é um risco menor ainda, porque ele não depende Menor. da adesão do paciente, Exato. do esquecimento. Então, Exato. o risco é muito menor. E é aquilo que a gente já falou antes, né? E aí a mídia vai lá e coloca justamente aquele caso do 1 em 1 milhão lá que É. falhou o DIU, né? A gente E chama... apavora as mulheres. É. Exatamente. A gente chama, para quem tá ouvindo, de métodos de longa duração, né? Os Uhum. DIUs, que duram ali entre 5 a 10 anos, na sua imensa maioria, e o Implanon, vou falar nome comercial porque só Sim. tem Só eles existe aqui, ele. né? Uhum. Que é o implante contraceptivo de etonogestrel, que dura 3 anos. Então, são métodos que duram bastante tempo e que reduzem essa chance de falha por não ficar dependendo da nossa memória, do nosso dia a dia. Uhum. daquela- E que são seguros e eficazes para a população, né, de mulheres que aí que estão acima do peso, né? Perfeito. E Nadi, tem alguma coisa que é absolutamente contraindicada? Então, a nossa grande questão nas pessoas com obesidade são as comorbidades associadas. Então, é muito comum que a paciente às vezes tenha, por exemplo, uma hipertensão, que vai limitar o uso de todos os métodos combinados para essa mulher. Então, a imensa maioria das pílulas ela não vai usar, vai sobrar só as com progesterona, não vai usar anel, não vai usar adesivo, injeção mensal. Então, sempre nas pacientes, nas mulheres com obesidade, a gente tem que ver o que tem junto. Então, E como tem comorbidade associada. muito. Isso. É o que a gente Aí estava dizendo. Aí esse risco que era categoria 2, que a gente já fica, que as pacientes às vezes ficam preocupadas, uma Isso. paciente que não tem nada, só obesidade, ele vai para categoria 3, categoria 4. Isso, né? exatamente. Com a categoria 4 não pode Não usar pode mesmo. de jeito nenhum. Então, assim, essas pacientes realmente a gente tem que ter cuidado. Muito. Eu acho que só fazendo um parênteses, assim, né? Pessoal, existe, né, os critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos, que
foi feito pela Organização Mundial de Saúde, e ele tem essas 4 categorias, tá? A categoria 1 é aquele que o método não impõe nenhum risco. A categoria 2 é aquele que o benefício supera o risco. A 3 é o que o risco supera o benefício, e o 4 seria inadmissível, não use, Isso. né? Então, quando a paciente ela tem só a obesidade e nenhuma outra doença associada, todos os métodos caem na categoria 1 e 2. Depois, aí, quando a gente começa a ter doenças associadas, e que, diga-se de passagem, gurias, vão ser a maioria das São pacientes. super comuns. Então, até quando eles dizem assim, a obesidade por si só não contraindica nenhum método. Tá bom, mas quantas têm só obesidade? Uhum. A minoria, É a né? minoria. Então, Isso. alguma comorbidade, alguma doença associada, é quase certo que ela vai ter. Tem que sempre E aí investigar. entra essa questão que a Nádia está falando. Isso. Aí, esse método que era 1 ou categoria 1 e 2, ela passa a ser 3 ou 4. Isso. Então, é sempre importante avaliar o que tem junto, se é só obesidade ou se tem alguma outra coisa, e cruzar essas informações. Porque, às vezes, pela obesidade isolada, ela não vai ter a contraindicação. Mas pela hipertensão, por exemplo, sim. Tem um aplicativo para quem é da área da saúde, quem trabalha com contracepção, que eu gosto bastante, que é o iContraception, e ele cruza as informações. Então, tu coloca ali, ela é hipertensa, ela é tabagista, ela tem tal idade. Então, tu cruza todas as informações que tu consegue dentro do aplicativo e ele te dá as categorias. Tal método para essa mulher é categoria 1. Sim. Na vida real, quando a gente fala, para quem tá nos ouvindo, categoria 1 e 2, a gente utiliza na prática clínica, tá? 3 e 4 a gente não utiliza normalmente. A 3 até pode, mas assim, muito difícil tu usar, né? Então, vida real, 1 e 2 sim, 3 e 4, quando a gente falar, não se utiliza. Então, acho que pra tu dizer o que tu não usa, sempre é importante perguntar, tá? Mas o que vem junto com a obesidade? Ela tem hipertensão? Ela fuma? Bom, não Tem vai usar diabetes, combinado? né? Isso. Então, isso vai limitar. E dentre os estudos que a gente tem uma falta de estudos em mulheres com obesidade relacionada ao adesivo, estudos bons, né? Os primeiros que tiveram aí nos deixaram um pouco em dúvida em relação ao uso do adesivo em mulheres com mais de 90 quilos. Então, o que alguns guidelines colocam, o europeu, o próprio protocolo da Febrasgo cita isso, né? Pra gente ficar de olho em pacientes com mais de 90 quilos e talvez nessas mulheres o adesivo contraceptivo não seja seria a melhor opção. Uhum. Então, por falta de estudo, por falta de Sim. evidência, a gente acaba não utilizando. Perfeito. Isso é um pouquinho controverso ainda, mas tem alguns autores que falam que a pílula oral, ela levaria mais tempo para atingir o nível sérico de contracepção em pacientes com obesidade. O que tu acha disso? Então, a gente estava antes discutindo, né? Isso não é um consenso absoluto por todas as bibliografias, todos os guidelines, mas sim, a gente tem alguns dados que sugerem que numa mulher que não tem obesidade demora uns 5 dias, né, para poder fazer esse bloqueio, essa supressão. E é por isso que a gente orienta a camisinha nos primeiros 7 dias da pílula. Isso, porque demoraria essa primeira uma semana e esses primeiros 5 dias para fazer o efeito contraceptivo. Em mulheres com obesidade, estima-se que possa durar 10 dias. Então, demora um pouquinho mais, o que pode aumentar esse risco de falha contraceptiva no início. Principalmente no Depois não. início. Depois não. Então, esquecer, quando elas me perguntam, né, esquecer pílula sempre é ruim, mas no início é um pouco pior. pior, né? Então, por essa chancezinha de falha. Então, é uma coisa que precisa ser levada em consideração e precisa se orientar. Então não custa nada, né, a gente orientar, então, a paciente a usar camisinha, e aí nas primeiras 2 semanas, né, ao invés de usar só na primeira semana, como usaria numa mulher que não está acima do peso, tá? Perfeito. Perfeito. E aí, Cassi, eu quero saber de ti se a gente tem que ter medo de ganhar peso com contracepção, porque Essa é sempre clássica. uma preocupação também, né? Vem junto com a da trombose. Sempre. Já vem junto. Eu vou ter trombose, vou aumentar o peso, vem junto. Então, assim, na verdade, não, né? Nós sabemos que os combinados, com certeza, e não, né? Tem bastante estudo, não aumenta peso. Os estudos com progesterona também não. Existe um risco aumentado com a medroxiprogesterona. Em meninas que com só explica menos qual de é a medroxi. É o injetável, né? Trimestral. Isso. E ele seria, então, um pouco mais... Teria um risco um pouco maior, né, de aumento de peso, principalmente em meninas com menos de 18 anos, que também tem aquela questão da mineralização óssea, né? Que sempre a gente comenta.
Então, assim, também não precisa ser esse método, tem outros, né, pra gente Uhum. utilizar, mas são medicações que são seguras em termos de peso. É sempre um medo, e a gente tem o dever de falar para essas pacientes que isso não é um problema. No máximo, o que pode acontecer com alguma paciente é ter 2 quilos a mais com o uso de pílula, pode acontecer até por, enfim, mineral, um efeito mineral, inchar um pouquinho, Inchaço, mas não é edema. peso. Não é né? gordura. Não é gordura, que é sempre um medo que essas pacientes têm. Então, assim, tu não vai deixar de usar um método excelente, com todos os benefícios que tem, que nós já comentamos aqui, por medo de aumentar peso. Não. Tá, não e não. Isso é uma coisa que tranquiliza elas Sim. ouvirem, né? Sim. E eu sempre digo, olha, tu vai estar usando um método reversível. Se pra ti também tu não te adaptou, tu achou A que tu gente usa realmente, outro, a gente exatamente. rediscute. Troca, né? e troca. Deixa sempre claro. Se tem um que teria um pezinho ali, é o injetável trimestral. Sim. Os outros, a gente fica bem tranquila, né? Exato. Perfeito. E temos também os métodos cirúrgicos, né, gurias? Que a gente também tem que levar em consideração, às vezes até na parceria sexual dessa mulher, porque se ela tá, né, com o IMC ali elevado, talvez submeter ela a um procedimento cirúrgico também tem todo aquele risco anestésico que a gente tem. Anestésico, né? E risco cirúrgico mais Isso. elevado. Então, às vezes, é mais fácil se a mulher está acima do peso e o marido não está acima do peso, que ele faça a vasectomia, né? Discutir pelo menos essa ideia, né? Uhum. Oferecer para o casal não tudo que tem. assim, não reversíveis, entre aspas. Exatamente, irreversíveis. Foi o que a gente comentou no episódio de contracepção. Uhum. E Nadi, vamos falar um pouquinho sobre obesidade e contracepção de emergência. Já foi um post que nós compartilhamos. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, né? Então, assim, tem aí uma história, tem um medo em cima disso. Explica pra nós. O que a gente sabe, né? A gente está falando aqui de contracepção de emergência. O mais popular, mais comum e mais conhecido é quando a gente fala pílula do dia seguinte. Uhum. Então, falando na pílula, método de emergência hormonal, a gente sabe que mulheres com obesidade podem ter uma eficácia reduzida. Uhum. Então, não é um consenso absoluto também. O que é a grande questão relacionada à obesidade, né? Por que várias vezes a gente fala não é um consenso absoluto? Porque é difícil fazer estudos relacionados à contracepção. Então, ainda mais numa população específica. Vamos pegar só as mulheres com obesidade. Então, muitas coisas ainda vão vir. Quando a gente fala da pílula do dia seguinte, contracepção de emergência, a gente sabe que tem uma redução, né, de nível aí dessa pílula, por todas as alterações relacionadas à obesidade. E por isso, não é um consenso absoluto, mas a gente pode, através de alguns guidelines, eles autorizam, utilizar a dose dobrada. Uhum. Então, em vez de usar 1,5, alguns locais colocam, pode considerar usar uma dose aí de 3 miligramas nessas pacientes, que é possível. Eu, na minha prática clínica, quando há necessidade do uso, eu dobro a dose, tá? Uhum. Porque é segura, não tem, né, grandes riscos associados a esse dobrar. E acho que se ali a bibliografia deixou a dúvida, não teria... Não custa nada. Não custa tu utilizar. Garante. Discuto com a paciente isso, mas tenho uma tendência a utilizar. Mas quero lembrar que para as mulheres com obesidade tem um método de emergência que a gente esquece muito e que deveria ser mais valorizado, que é o uso do DIU. Então, o DIU de cobra é um método super eficaz, tem essa ação de contracepção de emergência e se houve essa exposição com risco de gestação nos últimos 5 dias, né, dá para utilizar e tem uma altíssima eficácia, né, e funciona muito bem com nenhuma interferência aí de absorção por não ser hormonal nessas mulheres. Perfeito. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Tá? Que às vezes pode ser um bom momento para se colocar, né? Um método. E até, né, gurias, agora até aproveitando para falar com vocês uma coisa que deveria ter sido falado no episódio de contracepção, mas não foi. Vocês não ouvem muitos pacientes dizerem assim, o meu gineco não quis botar o DIU porque eu ainda não tenho filho. Sim. Gente, Ainda ouço existe muito isso! Perfeito. Me dá um treco! Perfeito. Fala, Nadi, não pode usar só depois, por quê? Nem pensar, esquece, tá? Essa informação está errada, essa informação é velha, é antiga, não existe mais, tá? Caiu por terra. Hoje em dia,
Não ter filhos não contraindica a colocação do DIU. Tu pode, não só pode como deve. Se tu for olhar, né, adolescente, esquece muito a pílula, gente. Olha o que é a vida do adolescente. Não tem como. Então, os métodos de longa duração pelas sociedades de pediatria, né, que trabalham muito com essa parte da adolescência, são primeira linha. Então, o DIU, ele super pode ser utilizado em quem não tem filhos. Idade também não é um limitador. Então, assim, ó, zero perrengue, pode colocar. Perfeito. O DIU não adianta, ele é um belo método para qualquer idade, né? Ele é muito bom. E lembrando, né, quem está nos ouvindo, que o DIU de cobre a gente tem disponível na rede básica de saúde. Então, ele é disponível pelo SUS. É óbvio que não vai ser todo local que atende o SUS que vai ter algum profissional ali capacitado para inserir, mas quem quer, vá até a sua unidade de saúde, procura, se informa, que tem muito lugar via SUS inserindo o DIU de cobre. E o DIU medicado, né, embora ele não tenha aí na rede básica, o custo dele, se tu for diluir pelos anos de uso, né? Porque vale o que tá um DIU medicado hoje? Em torno de R$1.000, Uns R$1.000. né? Mesmo que eu paguei o meu isso. Então, assim, se tu for pensar 1.000 aí, dividido por, vamos botar 5 anos do não mudou a bula Mirena, ainda, mas já tá valendo 8 nos Estados Unidos. Vai dá mudar R$200 por ano o método. Divide por 12 meses. Divide por 12 meses. É muito mais barato. Dá R$16,60 por mês. Ou seja, é mais barato que a mais barata das pílulas. É bem barato. É bem barato Tá. a longo prazo. Então, eu sou a pessoa que eu adoro fazer conta, gurias. Embora eu seja péssima em matemática, mas eu Cassi, adoro que signo fazer tu conta. acha que ela é? Chuta. Só pensa em Leão. dinheiro. Capricórnio. Nós duas somos capricornianas, né? A gente pensa muito. A gente faz cálculo. Faz cálculo, Quanto não? que vai custar o podcast? Daí a gente negocia com eles, pede desconto. Vitor, tu pode nos dar mais desconto aí, né? Não é? Tá explicado. Muito bom, excelente. Que mais, gurias? Deixa eu olhar aqui no nosso roteiro. Ai, tem uma super boa. A gente está utilizando cada vez mais medicações, né, para o tratamento da obesidade. Queria que vocês comentassem sobre o efeito dessas medicações, se pode ter algum efeito, enfim, para contracepção. Então, assim, graças a Deus nós temos utilizado mais medicamentos para exatamente. tratamento de obesidade, graças a Deus, porque é aquela história da quebra do paradigma, né, de que o paciente, ele tá acima do peso só porque ele quer, e não é verdade, né, existe uma base aí genética muito forte. E aí, existem vários critérios para a gente tratar esses pacientes e existe aí um arsenal, infelizmente, muito limitado ainda para o tratamento de obesidade. Não é como, por exemplo, o tratamento de depressão, que a gente tem mais de 120 antidepressivos aprovados pela Anvisa, né? A parte medicamentosa da obesidade a gente não tem nem 10, tá? Então, por ter esse arsenal limitado, acaba que a gente fica um pouquinho engessado ainda. Mas em relação ao que temos de tratamento hoje e que interfere na eficácia da contracepção, é somente o topiramato, tá? Então, o topiramato a gente sabe que pode interferir, reduzir a eficácia do contraceptivo oral, né? E aumentar sangramento de escape. Então, ele vai ter que sempre ser usado com outro método, né? Um método de barreira associado. Fala aí, Nádia, o que é método de barreira? Preservativo, né? Então, camisinha. Ou trocar por um método que não tem interferência com o topiramato, que é, na verdade, uma recomendação ainda mais segura, porque a camisinha ela pode romper, enfim. Então, vamos falar de DIU então, de se novo. ela se ela está usando a pílula, tem que ser com método de barreira. Ou ela pode não usar a pílula e ir para outro método. Eu costumo rediscutir, tá, gurias? Eu também. Normalmente eu rediscuto, assim, a não ser que a paciente queira muito manter a pílula, sei lá, tá usando um combinado, por exemplo, por ter um efeito ali antiandrogênico, melhorar, né, os sintomas relacionados a isso. Mas, na maioria das vezes, eu rediscuto. E aí, eu penso no método de longa duração. Que não vai ter interferência e tem menor chance de falha. Eu também. E a Luciana me manda várias. Eu mando muito pra ela, porque eu vejo muita paciente com obesidade e comorbidades associadas usando pílula. Por indicação da ginecologista, eu digo, olha, esse não é o melhor método pra ti, eu vou te pedir pra tu fazer uma reavaliação e trocar método. Eu acho né? que o meu top 2, assim, no consultório de métodos que não deveriam estar sendo utilizados são hipertensas, usando contracepção combinada, gurias a rodo, e a segunda, enxaqueca com aura. Eu te mando muito. Eu mando muito enxaqueca pra ela. Ó, eu enlouqueço lá na PUC com os alunos, eu falo, quem é que vai fazer neuro? A paciente chegou pra vocês no neurologista, a primeira pergunta é o que tu tá usando de método, se tu, né, tem uma orientação sexual que tu precisa de método.
porque a quantidade de paciente que tu tira a pílula, tu resolveu a vida da dor de cabeça. Por favor, não parem as suas pílulas, quem tem dor de Sim. cabeça por causa disso, mas procurem o atendimento para Procurem. discutir. Sim, obviedade, discutir. né? Exatamente, Obviedades. exatamente. E aí, voltando assim para tratamento, daí a gente também tem que lembrar que o tratamento cirúrgico também é um tratamento possível, né? E aí, se a paciente ela tá usando o método contraceptivo hormonal combinado, né, antes de operar, ela tem que parar pelo menos 1 mês antes para reduzir risco de trombose ali no pós-operatório. E depois que ela operou, o método vai depender de qual é o procedimento cirúrgico que ela fez. Então, se for aquele só restritivo, que vocês conhecem muito pelo sleeve, né? Se for o sleeve, ela pode utilizar pílula ainda, oral, tá? No pós-operatório. Mas, se for um procedimento desabsortivo, como é o bypass, que eu acho que assim, são os 2 mais utilizados, né? Então, se for o bypass, aí não. Aí a gente já pede para utilizar algo não oral. Quer comentar, Cassi? Sim, nessas pacientes em geral, nós pedimos para trocar por a DIU, né? Seria o mais seguro para elas, tanto pela questão ainda da obesidade que ainda tem, né? No pós-operatório, né? Então, com todos os riscos e comorbidades que, em geral, essas pacientes têm, né? Com obesidade mórbida. E também para o uso a longo prazo, que acaba sendo um método maravilhoso também. E a gente não quer que essas pacientes, né? O problema, a gente é que assim, ó, logo depois ali, com essa perda de peso acelerada, a paciente, mais de 70% dos pacientes voltam a ovular, tá? Então tem muito risco de gestar. E aí, tu não quer gestar nos primeiros anos, né? 1 a 2 anos, a gente segura aí, porque a paciente tá perdendo muito peso e tá com mais risco de fazer deficiência vitamínica, né? Então a gestação, né? E aí, tu já viu, né? E super importante organizar isso, né, gurias? Porque 1 mês antes, tô de acordo, é a recomendação, né, que a gente tem, parar, mas assim, não ficar sem nada, de repente programar essa troca, né, um pouquinho antes, trocar para algum método só de progesterona, enfim, alguma coisa que não tenha esse risco da imobilização ali da cirurgia. Então, eu bato muito na tecla delas em relação a isso. Se organizar para o procedimento inclui a organização do método contraceptivo. E a importância de discutir método também com a equipe multidisciplinar. Vou dar um exemplo do meu consultório, de uma paciente que tu tinha me mandado. Não sei se tu vai lembrar, já faz um tempo. A gente rediscutiu, ela usava pílula combinada, e aí para o procedimento de bariátrica, e ela optou pelo DIU, tá? E aí a gente discutiu todas as coisas boas e ruins, né? As coisas positivas e não tão positivas de cada DIU, e ela optou pelo DIU de cobre e saiu do consultório toda organizada pra gente inserir o DIU de cobre. E eu falei, liga pro teu cirurgião, comenta com ele, qualquer dúvida tu pede pra ele me ligar, tá? Pro cirurgião que ia fazer a bariátrica. E ela saiu, ligou, comentou, e daí ele me ligou. Daí ele falou, Nádia, assim, acho que pra ela já tem um histórico de anemia, a gente já tava tratando isso na pós-bariátrica, né? Tô com medo que essa anemia ali piore. Com o DIU de cobre, talvez ela possa sangrar um pouquinho mais, o que é possível. Eu rediscuti com ela e a gente ficou um pouco em dúvida, o que tu acha? Eu falei, não, tô super de acordo, eu não tinha pensado por esse lado da bariátrica. Então, olha como a gente tem que olhar inteiro e às vezes um olhar diferente do colega muda. Então, conversamos de novo, colocamos tudo na mesa de novo e aí ela acabou optando por inserir um Mirena. Que é o DIU medicado. Isso, que é um DIU medicado em vez do DIU de cobre. Então, foi uma conduta que, através de um outro olhar, a gente mudou. Perfeito. Então, e acho que multidisciplinar. Nessas pacientes, né, pós-bariátrica, seria mais um motivo pra gente pensar no DIU medicado ao invés do DIU de cobre. Porque a gente quer poupar o máximo possível aí o ferro dela, né? Lembrando que a gente adora o DIU de cobre e que é óbvio que se elas quiserem, o desejo a paciente é a protagonista e ela que manda. Mas a gente tá pensando em ponto e contraponto, né? Em outras coisas relacionadas a isso. Acho que é bem importante levar isso em consideração. É isso aí, perfeito. E gurias, eu quero, pra finalizar aqui, perguntar, tá? Por que a mulher que ela tá acima do peso, o que vocês duas enxergam, tá? Por que a mulher tá acima do peso, ela tem que perder peso antes de gestar? Perfeito. Lembrando que a gente tem vários episódios relacionados à obesidade, a linha de trabalho da Lu é muito com obesidade, né? E a gente não tá, sob hipótese nenhuma, aqui falando sobre estética. Exato. Não é esse o nosso ponto, é justamente olhar a palavra obesidade com todas as coisas, né, que ela traz aí a nível de saúde. Então, essa é a ideia.
Por que a paciente deveria, né, perder peso para poder gestar? Porque peso elevado na gestação aumenta risco para nós de muita coisa. Pré-eclâmpsia, macrosomia, Explica né? o que é macrosomia, amiga. É o nenê muito grande, tá? Então, assim, várias complicações relacionadas, né, à obesidade acontecem. Então, desfechos ruins, né, coisas que podem acontecer não tão boas no pré-natal, no parto e no pós-parto estão relacionadas à obesidade. A gente comentou antes, né, o puerpério, que é aquele período pós-parto, é o pior que tem de risco para trombose. Quando dizem assim, não usa pílula por causa de hormônio, cara, não tem nada pior que o puerpério para risco de trombose. Então, gestar é pior se tu tá pensando isoladamente em trombose. Na paciente com obesidade, esse risco é maior ainda. Que ela tá acima do peso e grávida, e depois ela tá acima do peso e no puerpério. Então, né? tem que tomar muito É uma soma cuidado. de fatores de Tem a risco. questão do diabetes gestacional também, né? Que elas aumentam o risco de teratogenicidade para essas crianças. Sim, malformações, então, né? Malformações. Então, assim, é um risco muito elevado. Elas têm que perder peso antes, sim. Muito. Né? Para entrar numa gestação bem melhor, com tranquilidade, com tudo planejado. Exato. E aí entram os métodos de anticoncepção para poder planejar direitinho. Né? Esse é o grande objetivo, ter uma gestação segura. Depois. Exatamente. Eu sempre digo que toda mulher deveria, né, decidir quando quer gestar e se quer gestar. Porque uma gestação não planejada, ela muda o rumo da vida de uma mulher, né? Com certeza. Então, se for na adolescência, abandona a escola, deixa de estudar, talvez não tenha um curso superior. Então, a gente precisa planejar e organizar essas coisas direitinho, relacionadas à contracepção. É isso aí. E, gurias, vamos deixar uma mensagem final, então, né? Para quem está nos assistindo. Eu vou dar minha mensagem, vocês dão a mensagem de vocês, tá? Combinado. Cada um com a sua mensagem. Bate e volta. Não, eu acho que o mais importante é que as mulheres tenham claro que, se você está acima do peso, a gente pode até pensar em usar o contraceptivo combinado, mas não é a nossa primeira alternativa, tá? A gente tem coisas melhores que impõem menos risco e mais segurança para essas pacientes. Perfeito. Minha mensagem, muito parecida, copia e cola, duplinha. Bom, pelos critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde, obesidade isolada, podemos usar tudo, é o que a gente ainda usa no Brasil, tá? Porém, é imperativo que a gente passe a pensar em usar menos contracepção combinada e discutir mais os outros métodos. É muito importante discutir risco com essa paciente dessas outras condições que a gente conversou. Lembrando que o pessoal do Reino Unido, tá? Pacientes com IMC acima de 35, ou seja, obesidade grau 2 para cima, eles já não aconselham utilizar método combinado, categoria tá? 3. Eu gosto, eu tô muito nesse guide aí deles, tá? É categoria 3. Pessoal, quem é da certeza. Gineco, que tá nos ouvindo, é do Royal College, eles colocam maior que 35, categoria 3. Não por nível de eficácia, redução de eficácia, Mas por risco. risco relacionado à trombose. Acho que sim, acho que é importante a gente lembrar disso, né? E também pontuar que, às vezes, a indicação do contraceptivo combinado, ela não é só pela questão de contracepção, é por outros benefícios. Então, por exemplo, a paciente que tem ovário policístico, tá? Não perdeu, né? Não fez as modificações de estilo de vida, não perdeu peso, não faz exercício, e tá cheia de sintoma lá, tá com pelo, tá com acne e tal. Às vezes, para ela, o contraceptivo oral vai acabar sendo uma opção, né? Que não era para ser a melhor, mas que dentro desse contexto tu teria outros benefícios além da contracepção. Perfeito. Eu acho que a minha mensagem final, então, é dizer realmente para essas pacientes que elas não precisam ter medo de usar esses que são os que têm só progesterona, tem essa segurança de uso. O DIU medicado é uma bela opção para todas as idades na contracepção, mesmo na adolescência. Então, eu acho que ainda a gente tem que conversar dessa questão do risco de trombose, desse risco absoluto também, que não é tão grande se a paciente não tem comorbidades associadas, e que elas devem seguir o uso sem medo de ganhar peso também, que não é um aumento, né, por inchaço. Significativo. Não é significativo, por favor, não tenham medo. Perfeito. Ótimo. Era isso, eu tô satisfeita, Luciana Pérez. Muito. Cassi, muito obrigada pela tua participação. Foi ótimo, Foi maravilhosa. Cassi, muito obrigada. Vai voltar. Com certeza. Vai voltar. Obrigada, Beijo, Cassi. Tchau, obrigada. gente.